Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio Batista, ainda no dia 19 de fevereiro, gravando o terceiro áudio aqui para a gente colocar nos nossos vídeos de alongamento de 7 minutos. E nesse áudio de hoje, de agora, eu vou falar um pouco sobre o racismo, raça e minorias, que foi algo que ficou ligado ao nosso último programa em que falamos do trabalho da Chioma Nyoku, que é professora de yoga nos Estados Unidos e trabalha com o conceito de merecimento, de se tornar capaz de receber o dinheiro, de prosperar, de crescer, e que no trabalho dela, ela como mulher negra americana, norte-americana, percebeu a relação entre história, colonialismo, preconceito, opressão, segregação e a realidade que ela experimentava atualmente com relação ao potencial dela, a capacidade de criar, de se amar, de gerar e produzir o que ela poderia produzir no mundo. Esse tema acabou trazendo a gente para essas questões, né, de racismo, raça, minorias, preconceito, reparação. E eu não vou falar aqui nesse episódio, não vou entrar em problema, não vou falar de lado político, de resolução, porque o objetivo aqui é falar de coisas que nós possamos fazer na nossa vida, pontos de poder nosso. E o nosso ponto de poder com frequência está na nossa própria vida, mas falar sobre esses temas maiores nos ajudam a crescer. Eu mesmo tive experiências que eu considerei até hoje nós na minha cabeça. Por exemplo, eu me lembro de uma certa ocasião em que uma mulher me perguntou, quando eu queria alugar um imóvel, de onde é que eu tiraria o dinheiro para pagar por aquele aluguel. E até hoje eu lembro dessa experiência, porque a crença dela do meu lugar na sociedade, do que eu podia fazer, do que ela podia fazer, né, do que ela era capaz, era tão grande, era tão estrita e específica, que ela projetou aquilo até para mim. Embora eu tivesse com dinheiro no bolso naquela ocasião específica para pagar um ano de aluguel, ela não conseguia conceber isso. O tema interessante ligado a isso aqui é a ideia de vieses, porque muitas vezes as pessoas pensam e acham que elas pensam perfeitamente, mas a nossa mente, ela tem vieses. Os cientistas já identificaram 100 vieses. Vieses como na costura, que é aquela marca que a costura deixa na roupa, também é meio que a marca que a estrutura física deixa na nossa mente. Ou seja, a nossa mente, ela atua, ela se manifesta no mundo por meio do cérebro, por meio do corpo, por meio dos nossos sentidos. Ela precisa desses dados para poder processar e tomar as decisões. E as nossas experiências, as crenças limitantes que nós recebemos, todos esses processos ajudam a criar essa costura. Vamos imaginar que a nossa mente está vestindo uma roupa, né? E essa roupa tem os vieses. E esses vieses são as marcas que a experiência física, que a experiência real deixa na nossa mente. Os cientistas identificaram cerca de 100. Quem quiser estudar pode ir lá estudar sobre eles, muito legais. São muito utilizados na arte de vender, na arte de comprar, na arte de negociar. Mas o que acontece é, quando esses vieses seguem por muito tempo sem ser notados, percebidos, apreciados como devem ser, coisas estranhas acontecem na sociedade com relação a poder, a limitação, a preconceito, a abuso, que nós falamos aqui, né, no episódio anterior sobre abuso, e abuso às vezes visível, perceptível, mas também abusos não perceptivos, não percebidos. E no caso da raça, minorias e racismo, para a atualidade eu vou trazer o tema das microagressões, que são meio que pequenas agulhadas que acontecem por causa dessas crenças, desses viés, desses erros de percepção que as pessoas acabam projetando e acabam ferindo umas às outras, porque palavras ferem, e quando alguém diz alguma coisa que revela uma crença limitante sobre ela mesma, sobre ele mesmo, sobre nós mesmos, quando isso acontece várias vezes durante o nosso dia, às vezes nós acabamos ficando cansados. É como se nós carregássemos milhares de pedrinhas. Chega um momento que essas pedrinhas, por mais leves que sejam, se tornam pesadas em conjunto. E essas microagressões são comportamentos que frequentemente, às vezes, retiram o nosso poder de ação, mas nós podemos criar sistemas protetivos e que limitem o contato que nós temos com esse tipo
de comportamento. E voltamos aqui ao ponto de poder, que é a autopercepção, a autoanálise, amor próprio, estudo, conexão, criar novas conexões com pessoas que venham nos ajudar também a poder crescer e perceber a realidade em que nós estamos e nossos pontos de poder, em que áreas podemos de fato gerar mudança. Com frequência tenta-se mudar as outras pessoas, o outro, as outras pessoas, e por experiência pessoal eu posso dizer que isso não funciona muito. Meu ponto de poder está muito mais na minha vida do que na vida dos outros. Em situações, a gente às vezes se encontra ou se coloca em situações bem complexas em que estamos dependendo dos outros, e aí entra o poder e o dinheiro que nós falamos no episódio anterior, porque quando nós temos uma relação muito boa com poder e com dinheiro, nós diminuímos as experiências ou a necessidade de precisar desnecessariamente de outras pessoas ou de depender desnecessariamente de outras pessoas. Eu anotei aqui também na minha lista de coisas que eu queria falar nesse episódio sobre vitimismo, reparação e abuso. E aqui eu não quero dizer que um lado está certo ou que um lado está errado. Eu vou falar do perigo do vitimismo. Existe o papel de vítima, mas existe o conceito de vitimismo. O que é o vitimismo para a gente aqui nesse episódio de hoje? É quando alguém se agarra a uma experiência negativa de forma que aquilo justifique o senso dele ou dela se sentir impotente e por isso necessitando de ajuda para o resto da eternidade. E o problema aqui não é receber ajuda ou precisar de ajuda. É quando esse vitimismo ele acaba nos impedindo de tomar ações e receber o nosso poder. E cada caso é um caso, cada pessoa precisa observar na sua própria vida. Com relação a racismo, raça e minorias, vai existir o vitimismo, vão existir pessoas que vão experimentar essa incapacidade criada pelo senso de eu fui vítima e agora eu não posso fazer nada por isso, preciso de cuidados eternos, mas também existe a percepção de abusos, de microagressões que aconteceram e precisam ser reparadas ou consertadas na capacidade atual do sistema ou das pessoas que possam reparar, reconstruir. Mas, voltando novamente, falando da cura dessas questões. Por que cura? Porque eu falo que muitas vezes essas questões roubam de nós o nosso poder, mas podemos com frequência transmutar e transformar isso em algo positivo. Então, a cura para mim, seria o retorno à nossa capacidade original de criatividade, de projeção na sociedade, de representação de nós mesmos, de nos apresentarmos como a Brené Brown, que é especialista em falar sobre vergonha, fala sobre nos colocarmos vulneráveis, porque a criatividade vem da vulnerabilidade ou está associada à vulnerabilidade. Com frequência é difícil ser criativo sem ser vulnerável, mas a cura estaria no processo de reconstrução e de reabilitação do nosso potencial de ser, existir e viver. Espero que aqui nesse episódio não tenha eu entrado no vitimismo e na conversa negativa, mas sim tenha permanecido em pontos de poder, em pontos de ação. Me lembrei aqui de várias experiências que eu considerei talvez microagressões racistas ou condicionadas a vieses, mas o importante é considerar o que podemos fazer, nosso ponto de poder, onde é que a ação pode ser feita a ponto de gerar uma realidade melhor para nós, para os nossos descendentes e para o futuro. Espero que esse episódio tenha sido útil para você. Se tem alguma dúvida, sugestão, deixa no comentário. Pode colocar aí seu comentário. Se gostou, compartilha. Se não gostou, não compartilha. Mas também obrigado por ter estado aqui. Agradeço a todos e vejo vocês no nosso próximo episódio, em que falaremos sobre algum tema interessante. Porque no episódio de hoje, no vídeo de hoje, acabamos fechando o ciclo, Voltamos aqui à questão de abuso, que foi um dos episódios que nós começamos aqui essa série de áudios. E vejo vocês no nosso próximo episódio falando sobre um tema interessante ligado a crescimento pessoal, autoajuda, motivação, foco, resultado, riqueza, prosperidade, tudo de bom que a vida tem para oferecer para a gente agora e para sempre. Obrigado pela atenção. Até lá. Tchau, tchau.